Nós estamos aqui aproveitando a oportunidade aqui, porque a oportunidade é única. Cuidado, a oportunidade é única. Tem até queijo com goiabada. A oportunidade é única, né? A oportunidade dos eleitos estar assim é única. Pastor João Bispo trouxe aqui na íntegra aí o testemunho dele. A gente sabe que isso vai surgir um efeito muito grande aí. E muitos irmãos que precisavam de ouvir isso. Né? E o eleito que crê nessa mensagem, ele está seguro. Eu sempre digo na minha transmissão, e o eleito, ele não tem dúvida, ele tem segurança. O eleito, ele, dentro do eleito tem uma mensagem de poder, uma mensagem que renovou, uma mensagem que arrebatou. Então o eleito, ele é decidido, ele tem atitude. O eleito não é ouvindo vozes colaterais que vai tirar o eleito, não tira. E o profeta disse que esta esposa desse dia não vai cair. Então o inimigo, ele fica furioso, porque ele sabe que essa esposa não cai. Essa aqui está ancorada, a palavra revelada. Então ela não vai cair. Entendeu? E a gente fica feliz de estar participando. Agora nós vamos ouvir aqui esse meu irmão querido ali, esse pastor abençoado ali, olha lá o rosto dele, ó. Esse homem especial, pastor Sinival. Olá, meus irmãos. É sempre um prazer, né, a gente poder ter essa comunhão aqui com vocês. Estar ao lado do pastor João Bispo aqui, um homem que tem sido grande ajuda, pastor Osmar ali no sul, né? Deus abençoe os irmãos aí que estão ouvindo a rádio. Deus abençoe o irmão Benevaldo, sempre com essa disposição para estar transmitindo a mensagem, né? Esse entusiasmo, essa alegria, isso aí é muito importante, né? Mostra que tem um coração avivado com as coisas de Deus. E na verdade o eleito, ele não tem outra alegria a não ser falar desta palavra. Verdade. A alegria do eleito, ela está inteiramente nesta revelação. Ainda mais sabendo que nós somos um povo privilegiado, que nós temos, o mundo não tem. As pessoas podem até discordar, né, pastor João Bispo, mas a aparência humilde desse ministério tem enganado a muitos, porque eles não nos vê como um povo eleito. Mas nós que temos revelação sabemos que é uma verdade. Nós não tínhamos esta mensagem. No tempo do Mombrana não houve esta mensagem. Ficou escondida por ocasião de Deus proibir o Mombrana, né? Mesmo porque o próprio profeta diz que não pode haver dois profetas ao mesmo tempo sobre a terra. Então Deus teve que proibir o profeta de transmitir aquilo que era para a noiva transmitir. Então o irmão Brana teve este grande ministério de manifestar para nós o Filho do Homem. O chamado da noiva não vem com a primeira e segunda etapa, vem com o ministério do Filho do Homem. É o próprio Jesus Cristo que chama a noiva para fora da era de Laodiceia. O Mombrana fala que ela foi criada em Laodiceia. Mas quando nós observamos o que é os trovões, nós nunca tivemos o ministério da noiva antes da terceira etapa. Ela é tirada dos selos revelados. A noiva, ela é estabelecida depois que os selos são revelados e os trovões são transmitidos e explicados, porque no tempo do Mombrana nós tivemos o Mombrana profetizando, mas o que forma a noiva é justamente o que o profeta proibiu de fazer, a explicação, né? Então João tem esse ministério, esta unção de explicar aquilo que o profeta não pôde explicar. E como nós sabemos, Deus nunca tratou com grupos. Deus sempre tratou com uma só pessoa. Se a noiva tem um ministério, esse ministério tem que ser representado por alguém. Não pode ser representado por um grupo. Isso é o que o profeta disse, que Deus nunca usou 2 ou 3 pessoas para ter um ministério na terra. Então nós somos um povo agradecidos. E tomando um pouquinho da mensagem do pastor João Bispo aqui, que ele falou a respeito da alma, né, o pastor João Bispo? O profeta, ele traz essa mensagem aí, a maior batalha jamais pelejada, ele fala sobre isso, né?
E o interessante, pastor João Bispo, é ver como que o homem é formado, né? Ele é formado por três. E cada uma dessa etapa é formada também, por uma manifestação de Deus. Você tem o corpo formado por 5 sentidos, que o profeta fala, né? Você tem o espírito também com 5 sentidos. Mas o profeta diz que a alma ela só tem um sentido. Ou é a dúvida ou a fé. Então, se você não é formado na alma pela fé, e quando falamos fé, é fé na palavra do dia. Você é formado pela dúvida. E o que a gente vemos na alma é uma unidade do homem com Deus ou do homem com o diabo. Nós viemos ao mundo com uma alma unida com o diabo. Nós precisamos de um novo nascimento, crer na palavra, para que essa alma seja formada pela fé, por Deus. Então, a palavra do dia nos dá a natureza divina, né? Então nós vemos o homem na sua alma sendo formado ou por Deus ou pelo diabo. E sempre é a palavra do dia que dá alma para o homem, né? Sempre a palavra do dia, ela dá esta alma, esta natureza divina no homem, para que ele possa ser salvo. Mas voltando a falar um pouquinho da noiva aí, nós vemos que a noiva ela é formada quando João começa a profetizar de novo e explicar o que são as revelações, né? O que são os trovões, as revelações contidas dentro dos 7 selos. Eu particularmente nunca tinha ouvido falar disso, a não ser através do ministério do pastor Osmar. A gente tinha já ouvido muitas pessoas, muitos pregadores, muitos pastores pregar, mas a forma como o pastor Osmar pregou, a gente nunca ouvimos. Pode ter alguém que pode ter falado alguma coisinha ali em Goiânia, como eles afirmam, né? Alguém do sul, algum pastor lá do sul falou alguma coisa sobre o Filho do Homem. Mas a explicação completa veio através do ministério do pastor Osmar. A gente vê pastores ali do sul falando sobre a manifestação do Filho do Homem em carne e falando sobre a nuvem no Monte Pôr do Sol, mas a revelação absoluta de tudo isso aí veio através deste homem. O povo querendo ou não é verdade, a gente tem que ser humilde para reconhecer, né? E se não é o pastor Osmar pregar isso para nós não sabíamos disso. Eu pelo menos vim a saber até mesmo o que era a nuvem através do ministério do pastor Osmar. A gente está engatinhando na fé, né? Os irmãos aí têm mais experiência, mais maturidade, mas o que nós sabemos hoje veio através do ministério do pastor Osmar. Então, nós vemos que o avivamento da noiva tem vindo com João profetizando outra vez. Amém. Ela está sendo avivada com esta pregação. Amém. E ela está sendo avivada e formada pelos trovões. Ela é extraída desta explicação. Então a noiva é formada pela palavra revelada. Ô, glória. E a palavra revelada é o esposo. Então há uma unidade da esposa com o esposo quando ela compreende e crê o que são os trovões. Amém. A manifestação de Deus em uma carne para nós, trazendo uma mensagem que é o próprio Deus falando ao coração da noiva. Amém? Então eu sou privilegiado, a gente está gatinhando nessa fé. Eu sou um dos mais novos aí no meio de vocês, dos ministros aqui, mas estou convicto absolutamente da verdade que está sendo pregada. Então eu me sinto privilegiado de fazer parte desta família, um povo que é criticado, zombado, desprezado, mas isso não abala em nada a fé do eleito, porque ele sabe que é desta forma mesmo. Para você receber o que nós cremos hoje, você tem que renunciar a muita coisa, principalmente popularidade, né? Popularidade. E nós não temos essa dificuldade porque a palavra para nós está em primeiro lugar. Esta revelação está em primeiro plano para nós. Nós amamos esta verdade, nós queremos dedicar nossa vida para esta verdade, e não importa quem creia ou descreia, nós vamos permanecer ao lado desta verdade. Sob qualquer circunstância. Esse ministério é o que sustenta a nossa fé. A pessoa tem que ser sábia, né? Não nécia. A pessoa não pode ser nécia a ponto de não ver a verdade.
Senhor Jesus falando com os discípulos do caminho de Emaús ali, o Senhor chamou eles de nécios. Apesar deles não serem, porque reconheceram quem estava falando com ele, né? Mas tem muita gente na mensagem nécia. Abandonaram o ministério autenticado por Deus, pela palavra e pelo que está sendo pregado. As pessoas têm que saber examinar o fruto que está sendo produzido pela mensagem e saber que não é homem que está produzindo isso. E o próprio pastor Osmar, nós que estamos com ele aqui, nós conhecemos o caráter dele. Um homem que se colocou sozinho por esta verdade. Nunca precisou de mim ou de qualquer outro pastor para firmar este ministério. Ele parou sozinho ali, pregou sozinho, sabendo que era verdade. E também não estamos iludidos com muita gente que vai chegar. Esse ministério ele é pequeno, para cada vez que a noiva é pequena, é de pessoas insignificantes, humildes, mas que é povo que crê realmente em William Branham. Porque o povo que diz crer em William Branham não crê. E é uma multidão mista. Pessoas misturadas, elas não creem. A gente tem feito prova disso já. Eles não conseguem crer em William Branham depois da revelação dos selos. Eles conseguem crer na cura divina e muitos sinais que o irmão Branham produziu. Mas crer nos trovões, isso aí é só para a noiva do Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos a revelação que nós cremos, uma mensagem completa. Porque eu tenho falado, você não pode pregar que Jesus Cristo veio no Monte Pôr do Sol, pastor João Bispo, com o nome Jesus. Porque ele não veio ali só como o Espírito Santo. O Espírito Santo ele esteve nas eras. E não foi o Espírito Santo no Monte Pôr do Sol que revelou os selos. Foi o Filho do Homem, depois do Espírito Santo ter deixado a intercessão para vir em carne humana para poder revelar a palavra como um profeta. Então o povo prega a segunda vinda sem novo nome, isso é falso. Eles acusam nós de chamarmos William Branham de Jesus, mas se você crê numa segunda vida, no Monte Pôr do Sol, sem novo nome, é vocês que estão dizendo que William Branham é Jesus. Porque Jesus chamou Branham para poder abrir para nós o céu. Amém? Deus abençoe todos os irmãos que estão ouvindo aí. O irmão Bonivaldo, agradeço pela oportunidade. E é sempre prazer poder testificar desta verdade. Pastor, fala um pouco lá da sua congregação lá para nós. Então, a gente tem um pequeno grupo ali em Mogi das Cruzes, né? Um pequeno grupo que foi levantado ali pelo pastor da primeira e segunda etapa, ali por volta de 89, 90. E nós conhecemos a mensagem através deste pastor, né? Inclusive foi esse pastor que me batizou. E nós tivemos um grande tempo ali com esse pastor, aprendendo o que era a primeira e segunda etapa, falando de batismo, falando da restauração, né, de Elias, e tivemos um grande tempo. Mas com o passar dos tempos, né, Deus vem tratando com os eleitos, e tivemos muita luta ali, até que esse pastor ele veio a falecer, deixando outro pastor no lugar dele. Inclusive eu fiz parte do ministério desse novo pastor, mas eu estive ali, não cria que esse pastor era o meu pastor, o meu irmão na carne, na verdade. E eu falei que eu ia ficar ali naquele ministério e ver a vindicação de Deus na vida dele. Mas apareceu mais problemas ali e o pastor, que era o meu irmão, renunciou ao ministério lá. E como nós não tínhamos mais pastor, ficou um grupinho ali, naquela igrejinha sem pastor, e nós optamos para chamar um pastor da primeira e segunda etapa lá de Tocantins. Esse pastor deu assistência para nós há algum tempo ali, até que chegou outros irmãos ali no ministério, pastor João Bispo. E esses irmãos que vieram me trouxeram o CD do pastor, maior para mim. Esse irmão ele veio do ministério de um outro pastor ali, e ele convidou para na casa dele. E antes disso, esse pastor que dava assistência me colocou lá para poder pregar para a igreja, enquanto ele vinha a cada um mês dar ceia para nós lá. E ele colocou eu ali como responsável para pregar para os irmãos. Inclusive ele autenticou ali meu tempo ali, dizendo que era para eles crer no que eu pregava, porque eu só pregava a mensagem. Porque eu sei é ler a mensagem, a gente não é pregador. A gente não se considera um pregador, não, pastor? Isso aí não falo para ser humilde, não. A gente gosta de ler a mensagem. E esse pastor me colocou ali como líder dos irmãos para pregar esta mensagem.
E, por ocasião desses irmãos que vieram de outro ministério, esse irmão me convidou para ir na casa dele. E quando eu cheguei lá, que nós tivemos um companheirismo junto, esse irmão, na hora que eu fui embora, ele falou assim, ó, eu tenho aqui um presente para você. E ele me trouxe um CDzinho, escrito assim, brinde para pastores. Aí ele falou assim, ó, já que o irmão está ajudando o pastor lá, está estudando a Bíblia, está ajudando os irmãos lá, eu vou dar um presente pro irmão. Ó, tem um CDzinho aqui, não leva, não examina. Rapaz, quando eu olhei na face do CD, eu comecei a ver títulos que eu nunca tinha ouvido falar. Nunca tinha imaginado, né? Cordeiro, Filho do Homem, Deus manifestado numa nuvem, aqueles chamam muito a minha atenção. Meu Deus. E foi aí que eu fui despertado por essa mensagem. Eu cheguei em casa e não vi a hora de pôr o CD. Quando eu coloquei o CD, eu pus o Busca para me comparar o Busca com o que estava sendo pregado. Eu nunca tinha ouvido falar do pastor Osmar. Quando eu ouvi aquilo ali, rapaz, mas desceu no meu coração como um maluco. Porque nem a nuvem eu sabia que era Apocalipse 10:7. Meu Deus. Quando eu ouvi ele falando que a nuvem fazia referência à segunda vinda e que era Apocalipse 10:7, aquilo ali mudou meu modo de pensar. Foi como se eu tivesse nascido de novo, né? Eu mudei ali. E eu ouvi o CD do pastor Omar mais ou menos por uns 20, 30 dias. Eu falei, rapaz, eu estou crendo nisso aí, não tem mais jeito, isso aí não sai mais de mim. Mas resumindo, eu levei isso para a igreja através de um banner que eu construí. Se eu for falar para outras coisas aqui de testemunho, vai longe. Porque eu fiquei preocupado aí conversando com a minha esposa, falei, Ione, como que nós vamos falar isso para o povo? O povo não vai crer nisso aqui, mas é a verdade. Eu não tenho que falar isso para o pastor, que eu vou pregar isso aqui, porque está na mensagem a brecha. Ele falou que eu podia pregar o que estava na mensagem, e eu vou pregar o que está na mensagem. Aleluia! Você sabe que o lugar onde eu moro lá é meio perigoso, o lugar onde eu moro lá, né? Então eu sempre tenho que estar deixando alguém em casa para me viajar. Mas no dia que nós fomos pregar essa mensagem, eu fiz um banner, desenhei no banner aquele cenário de Apocalipse 10. Eu falei assim, para a igreja ter uma compreensão do que eu vou falar, eu vou levar esse banner, vou pôr lá no reto projetor, para a igreja saber, porque isso aqui é muito perfeito, isso aqui não tem como negar isso aqui é a verdade. Ei. E olha para você ver o interessante que aconteceu. Eu sempre que saía de casa, minha casa tinha sido roubada um tempo atrás. Então o que eu fazia quando eu ia para o culto? Eu deixava o rádio ligado. E para mim não deixar no rádio ligado na emissora que tem música mundana, eu colocava no Edir Macedo. Pastor, não é coincidência. Antes de sair eu falei, olha, é o seguinte, eu não vou levar esse banner, eu não vou pregar isso hoje, isso aqui vai acabar com a igreja. Eu vou deixar isso aqui quieto. Quem sabe futuramente a gente fala sobre isso aqui. Mas por enquanto eu não vou falar isso aqui, eu não estou sentindo. Sabe o que aconteceu, pastor João Bispo? Irmão Benevaldo? Eu enrolei o banner, coloquei em cima da mesa, deixei as mensagens todinhas lá e liguei o rádio. Quando eu liguei o rádio, o pastor Edir Macedo, ele estava pregando exatamente o capítulo 5 do Apocalipse. Meu Deus. Então, quando eu liguei, que ele falou assim, o Cordeiro, falando do Cordeiro ali, o capítulo 5 do Apocalipse, aquilo me deu um choque. Eu falei, olha, pega o banner, pega a mensagem, é hoje que você vai. Ei, glória! Não teve como eu não pregar aquilo lá, pastor. Porque eu estava ali, tinha acabado de formar o banner baseado no capítulo 5 do Apocalipse. E quando eu fechei para deixar, eu liguei o rádio, o pastor estava pregando exatamente ali, Apocalipse 5, indo para o capítulo 10. Então foi naquela noite que eu preguei, a igreja tinha um número razoável de irmãos, né? E nós estávamos tendo um bom tempo ali. Então naquela noite eu trouxe a explicação daquilo ali, preguei aquilo ali, foi um impacto na igreja. Eu achando que a igreja ia crer naquilo ali. Então quando saiu lá fora, as pessoas começaram a olhar de lado, né? Os irmãos não, uma parte creu, uma parte não. Então a partir daí o pastor foi comunicado disso aí, o pastor, e ele veio e toda ceia que ele vinha, ele fazia ali um julgamento, sabe? Ele perguntava para os irmãos quem estava crendo naquilo e quem não estava. E como a maioria dos irmãos estava crendo,
o pastor falou assim, olha, eu não sou culpado dessa doutrina. Eu não vou, porque a intenção desse pastor era me colocar como pastor dessa igreja. Mas toda ceia que ele vinha, queria me ordenar pastor, eu não queria. Eu renunciava, não pastor, eu não quero, é o irmão que é o pastor da igreja. Então quando aconteceu isso, ele nos deixou dizendo que ele não seria mais responsável por nós, por causa dessa doutrina. Né? E como nós não chamamos o pastor, mas a princípio para ser o pastor, os irmãos acharam por melhor chamar o pastor da terceira etapa pirata, o pastor Marcelo. Na verdade, nós não chamamos o pastor Marcelo, ele se ofereceu para dar ajuda para nós ali e estabeleceu o ministério. Porque até então, a gente não tinha ouvido falar sobre o novo nome. Então, e a terceira etapa desses homens aí não creram no novo nome, né? Mas resumindo, esse pastor da terceira etapa nos deu assistência ali por um determinado tempo. Quando o novo nome foi revelado para nós, e nós comunicamos o pastor, ele falou também que não ia mais dar assistência para nós, porque não cria também no novo nome. Então houve mais um racha na igreja, e a igreja diminuiu mais ainda. E esse pequeno grupo que sobrou lá, nós conversamos e nós chegamos num denominador comum de que a única pessoa que poderia nos pastorear era o pastor Osmar, porque era o único que cria no novo nome. Então nós com muito prazer chamamos o pastor Osmar ali, né? E ele foi até ali e se dispôs a dar assistência para nós. Agora depois disso aconteceu bastante coisa, né? E o pastor Osmar fez a surpresa de colocar a gente ali como ministro, né? A gente nem sabia do que ele ia fazer aquilo, porque foi combinado numa reunião com o pastor Osmar de que o pastor Osmar iria nos pastorear ali. Estava certo já. E na noite que o pastor Osmar ia pregar pela primeira vez lá, ele acabou chamando eu, minha esposa, meus filhos e estabeleceu o ministério. Foi uma surpresa, né? Foi uma surpresa porque nós não esperávamos isso. E hoje nós somos um grupinho pequeno, mas um grupinho firme, feliz, contente, e que crê mesmo nesta verdade, e que viu a revelação, e que viu esse grande ministério que Deus levantou através do pastor Osmar. Amém? Deus abençoe os irmãos, foi um prazer estar aqui dando esse testemunho para o irmão Benevaldo e na rádio web. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Deus abençoe aí os pastores aí que participaram, viu? Até agora, daqui a pouco. Amém, meu irmão. Deus abençoe. Nós estamos encerrando aí a participação dos pastores conosco aqui. Deus abençoe os irmãos. No programa Trovões Revelados, Apocalipse, capítulo 10, versículo 8 ao 11. A mensagem do tempo do fim. Agora, aqui na rádio web Terceira Etapa.